É para a igreja do Senhor, não importa onde eu estivesse. Então, o tema dessa mensagem é forte, é pesado, se diz assim: perdão, cura de uma alma ferida. Ouviu bem? Quem fez Casados para Sempre, levanta a mão. Uma das aulas mais lindas, perdão. E aí, só que ele foi me dando tanta coisa que eu falei na época, eu falei assim, gente, como é que eu vou falar isso tudo? Só de texto são mais de 20. Aí eu tentei dar uma apertadinha e vamos ver se eu consigo ir até as 11 horas. Lá passou um pouquinho, mas foi tão tremendo que a gente nem sente, né? Então eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, pesada. Qual foi o momento mais difícil da sua vida, do qual você não conseguiu liberar o perdão ou não perdoou alguém? Vou deixar aí um minutinho para você pensar. Pensa, faz um... No meu tempo era aquelas fitas cassete, né? Dá uma rebobinada na tua vida, desde que você se entende como gente. Qual o momento mais delicado da sua vida em que você não conseguiu liberar perdão para uma pessoa ou não conseguiu pedir perdão? Porque até hoje eu não sei o que é mais difícil: pedir perdão ou perdoar? Difícil os dois, né? Pensou? Lembrou? Então agora aperta os cintos que a gente vai fazer uma viagem pelas nossas vidas. Nós vamos fazer uma viagem introspectiva para a nossa alma e a gente vai entender como Deus entende e ensina sobre a importância do perdão nas nossas vidas. Amém? Então você poderia me dizer que foi um adultério, foi um estupro, um abuso sexual na sua infância, ódio de pai ou mãe, assassinato de um ente querido. Citei só alguns casos aí, cada um vai lembrar do seu. Eu tenho um que eu vou contar aqui e Deus é tremendo. Eu, quando tinha 18 anos, eu poderia ter sido papai. Obviamente eu era desviado não conhecia os caminhos do Senhor. E a menina com quem eu namorava já há algum tempo engravidou. Então faz as contas, eu estou com 65, eu poderia ter um filho de quantos anos? 18 menos 65, me ajuda aí. Da minha idade. Já fez as contas? Acho que dá 40 e pouco, não sei. Mas já pensou Alberto com filho de 40 e poucos anos, né? Mas como eu era do mundão, da pá viradona, o que eu fiz? Pressionei ela para abortar. Agora presta atenção. Isso marcou tão profundamente a minha vida que, mesmo não conhecendo a Jesus Cristo, eu nunca me perdoei por ter feito isso. Eu tirei uma vida. Eu assassinei uma vida. E aquilo me incomodava. Quando eu aceitei Jesus, passou a incomodar muito mais ainda. E aí eu botei na minha cabeça que eu tinha, a Deus eu já tinha pedido perdão. Eu sei que quando a gente pede perdão a Deus, Ele perdoa. Mas e a menina? A menina era de origem indígena, o nome dela era Miridã, e perdi totalmente o contato com ela. Eu falei, Senhor, eu preciso pedir perdão para ela, porque eu sei que o teu perdão eu já tenho, mas e o dela? Rapaz, eu comecei a fazer uma caça dela. E aí um dia, quando eu menos esperava, no Facebook eu achei ela, tomei coragem e fiz uma ligação de vídeo para ela. Ela atendeu, muito espantada.
Eu me lembro que ela não conseguia olhar para a câmera. Sabe quando a pessoa não consegue olhar no teu olho? Ela não conseguia olhar no meu olho. E eu falei assim, Miridã, olha só, você deve estar estranhando eu ligar depois de 45 anos, se me engano. Mas eu preciso do teu perdão. Aí ela não entendeu. Eu falei, pois é. Você lembra? Aí lembrei ela. E ela falou, isso já é passado. Eu falei, não. Eu preciso que você me libere o perdão, porque essa carga no meu ombro não está me deixando respirar. Aí ela me perdoou, né? E aí eu consegui tirar aquele peso das minhas costas. Então, a palavra de hoje vem nesse sentido, que você, independente da gravidade do que você pensou agora há pouco, que você consiga entender a importância de perdoar o seu irmão, seja lá quem for, ou ter a coragem de pedir perdão para ele. Está apertando bem o cinto? Nós vamos decolar. Quando Deus permite uma provação extrema na sua vida, é para que aprendamos algumas lições. Então a primeira coisa é a seguinte: para com esse negócio de falar, por que, Senhor? Por que comigo? Mimimi. Passe sempre a perguntar para quê? Porque para o cristão, quando passa por uma situação limite, tem um objetivo. Deus quer te ensinar alguma coisa. Então pergunte para quê. Todo mundo já conhece isso, não é novidade. Mas pare de questionar Deus e murmurar e se vitimizar, tá? Porque Deus permite, a vontade permissiva de Deus permitiu que você passasse por uma situação extrema na sua vida para que você aprendesse uma lição. E essa lição, a maioria das vezes, está ligada ao perdão. Preste atenção. Então, olha só. Eu coloquei aqui 7 coisas. Primeira, o perdão é maior do que o ódio. Você entendeu o que eu falei? Eu vou beliscar vocês, hein? Vou apertar vocês. Não tem como um cristão dizer que odeia o irmão, porque a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, você é mentiroso. Não existe para um cristão a palavra ódio. Está comigo? Beleza? 2. O perdão cura. Pensa comigo. Alguém aqui já teve alguma ferida daquelas grandonas que ficou marcada no corpo? Alguém tem esse tipo de ferida? Uma ali? Mais alguém? O meu filho teve que tirar o rim por causa do câncer maligno. E aí deu aquele negócio, como é que é o nome daquilo? Seroma. E abriu tudo. Ele tem uma cicatriz desse tamanho, assim, mais ou menos. Dele. O que é o perdão? O perdão é quando você sofreu isso, que eu não sei o que a Célia sofreu, e aquilo fica aberto. Quando você vai lá e a pessoa dá os pontos, geralmente assim, né? Pontos internos e externos, não importa quantos. O Bira passou por agora, porque eu fui com ele há pouco tempo, acho que foi 12 pontos, né? 7 externos e 5 internos, lá no Hospital dos Bombeiros. Enquanto aquela ferida está aberta, não houve perdão. Aí você olha para ela e lembra de tudo o que aconteceu. Quando essa ferida cicatriza, acabou tudo, não, ela vai ficar ali. Você vai ver ela todos os dias. Só que ela não dói mais. Não dói, está curada. Então pensa no perdão como uma cicatriz de uma ferida profunda que Deus curou na tua vida. E eu estou falando perdão mútuo. Então é liberar ou, se precisar, você pedir perdão. Terceiro, o perdão liberta. Liberta significa aquilo que pesava nas minhas costas não pesa mais. Sabe o que acontece com a tua vida, meu querido irmão, quando você não perdoa, ou não libera perdão, ou não pede perdão?
é puxado um freio de mão espiritual e o teu carro não anda. A tua vida fica paralisada, espiritualmente falando, e com certeza no material, no mental, para tudo. Porque você não consegue perdoar, ou não consegue pedir perdão. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. 4. O perdão restaura. Ou seja, aquilo que parecia ser impossível, ele é restaurado. 5. O perdão é a faxina da mente. Então não pense, se eu vou falar em doenças psicossomáticas, é quando alguma coisa daqui afeta aqui, ó. A mente afetando o corpo físico. Então o perdão cicatriza a ferida da alma. Aquilo que você pensou lá no início do culto, está cicatrizado? Não responda. Se está aberto, não teve perdão. 6. Aliás, 7º e último, o perdão é a libertação de um coração magoado. Mágoa, rancor, ódio, ira, tudo isso vem da falta de perdão. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, Deus já sabia que nós iríamos nos irar com alguém, mas tem uma vírgula. Você se ira, mas não peca. Ou seja, não avança o sinal. Então aquele cara, Vitão, que te deu aquela fechada maneira, você se irou, mas tu parou o carro para sair no braço do cara, aí tu pecou. Tu foi atrás e deu uma fechada nele, aí tu pecou. Está entendendo qual é a diferença de irar, mas não pecar? Se você avança o sinal, entre aspas, aí você passa para o lado do pecado. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que precisa perdoar ou pedir perdão. Presta atenção que o Espírito Santo vai falar aos corações de vocês nessa manhã como nunca falou antes. Eu creio. Você crê? Amém. Você é cristão, servo de Deus, mas lá no fundo da alma tem alguma coisa pendente nesta área. Você entendeu? Você é cristão, você é servo de Deus, mas tem alguma coisa que está impedindo você avançar no reino de Deus. O nome disso se chama perdão. Ok? É fácil dizer que você ama o próximo como a si mesmo, não é isso que Jesus mandou a gente fazer? Mas quando acontece de alguém te ferir, te magoar, te decepcionar, te trair, fala mal de você pelas costas, fofoca santa, nós não estamos livres ainda inconscientemente de fazer as mesmas coisas. Então, às vezes, mesmo inconscientemente, a gente fala mal para os outros, trai, decepciona, magoa alguém. Já aconteceu isso contigo? De você soltar uma palavra de maldição e depois se arrepender? Ou, ao contrário, vai prestando atenção. Por essa razão não existe casamento saudável, ouça, família saudável, igreja saudável, sem a prática do perdão mútuo. Porque nós somos perfeitos, não somos perfeitos e nem os outros são também. A única forma de termos uma vida saudável na presença de Deus é praticando o perdão. Porque muitas vezes as pessoas nos entristecem mais do que as circunstâncias da vida. Ou seja, o perdão é uma coisa que independe da circunstância da vida. Lidar com gente é muito difícil. Quem trabalha com gente sabe o que eu estou falando. Eu cheguei a gerenciar 250 funcionários. E o maior desafio nunca foi dar lucro,
sempre foi lidar com gente. Como é difícil lidar com gente. Cada pessoa tem o seu universo, cada pessoa tem o seu caráter, a sua personalidade. E quem trabalha em cargo de chefia, então sabe o que eu estou falando. Por isso que muitos vivem no mundo ferido, deprimido, estressado, ansioso, em pânico. Já ouviu falar da síndrome do pânico? Com medo de tudo e de todos. Você conhece alguém assim? Você já viveu isso? Eu já vivi depressão. É a doença do século. Começou no século XX e se arrasta com muita força no século XXI. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Eu tenho uma mente muito acelerada. Eu descobri aquele famoso psicólogo, psiquiatra, Augusto Cury, que eu tenho a tal da síndrome do pensamento acelerado. Eu estou aqui falando com você, meu pensamento já está lá na frente, pensando numa coisa que... Cara, a Bíblia ensinou o quê? Basta cada dia o seu mal. Ou seja, eu estou buscando aprender com Deus, estou melhorando, e não pensar no amanhã, pensar no daqui a pouco, no agora. Aquilo que muitas vezes começa pequenininho e poderia ser resolvido facilmente com uma palavra branda, vira uma bola de neve, onde não parece ter mais solução. Eu não sei quantos de vocês, de alguém aqui teve o privilégio de já ir num país que tenha neve. Eu já tive, porque eu sou filho de alemão, então eu conheço um pouco, alguma coisa aí que eu tive a oportunidade de conhecer. Essas montanhas que o pessoal gosta de esquiar, já viu? Montanhas gigantes lá, que o pessoal vai lá de cima, esquiando. Se você pegar uma pedrinha de neve e rolar lá de cima, ela vai aumentando, quando chega lá embaixo, é um bolão gigantesco que destrói qualquer coisa que ela vê pela frente. Assim somos eu e você. Por causa de uma pedrinha desse tamanho, a gente faz uma pedra gigante de 1 tonelada. E por isso que a gente não consegue caminhar, porque não dá para carregar 1 tonelada nas costas, sozinho. Mas Jesus está no barco e Ele está te ensinando. Eu quero essa pedra para mim, eu troco o meu fardo leve pelo teu pesado. Mas você tem que liberar perdão. Porque Deus poderia fazer o pacote completo, não podia? Mas Ele diz assim, a tua parte você tem que fazer. E a tua parte é liberar perdão e pedir perdão. Isso Ele não vai fazer por você. Você está me ouvindo? Sim. Aí eu resolvi selecionar algumas passagens bíblicas, porque senão fica parecendo que eu estou falando da minha boca, e eu quero provar para você biblicamente o que eu estou falando. Então, seja sábio e previna-se. Significa, evita falar coisas, que a nossa língua é a parte mais mortal do nosso corpo, que vão magoar alguém. Mas se acontecer, tenha a humildade de pedir perdão. Então não precisa abrir. É pena que eu não tenho ajuda do monitor, mas eu vou tentar ser breve. Provérbios 15, versículos 1 e 18. Olha o que a palavra de Deus diz no Antigo Testamento através do rei Salomão. Deus conhece o coração humano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Não sou eu que estou falando, não. É Salomão através do Espírito Santo de Deus. E o 18 diz assim: a pessoa que se irrita facilmente provoca divisão, contenda, mas o paciente acalma as discussões. Você está ouvindo? Está conseguindo se ver nesses versículos? Eu já vivi muitas vezes, cara. Eu tenho muita dificuldade, confesso a vocês, com aqueles gomos do fruto do Espírito, na mansidão e no domínio próprio. Muita dificuldade, cara, porque eu sou muito pá. Sabe o que é? E a gente não pode ser assim.
papar. Porque se for papar, filho, aí Jesus manda, se bater na tua face direita, dá à esquerda, e você vai, te batem na direita e tu, né? Então, manda direto, não dá nem para filtrar o pensamento. Quem gosta de mexer na Bíblia, vai para Efésios, capítulo 4, versículos 26, 27, 31 e 32. Presta atenção o que a palavra de Deus diz. 4, 26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Não parece aquele outro? Irai-vos, mas não pequeis. E não deis lugar ao diabo. Você está dizendo que se você pecar, tu está dando vazão para o diabo. 31. Toda armadura, amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Isso é Paulo ensinando a igreja de Éfeso. E o 32 diz assim: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. O maior perdão que você conhece é Cristo na cruz do Calvário, que levou sobre si todos os pecados do mundo, de quem foi, do passado, do presente, de quem nem nasceu ainda, já estão perdoados na cruz do Calvário. Se ele perdoou lá, por que é que você não perdoa? E por último, Tiago 1, quem gosta da luz já nota tudo, ó. Tiago 1, mas ela sempre foi assim, tá? Não é porque eu estou falando não. 19 e 20. Olha o que diz Tiago, é um dos livros mais lindos do Novo Testamento, tá? Olha o que diz o 19. Como viver a palavra de Deus? Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, 2 ouvidos, mais tardia para falar, 1 boca, e lento para se irar. E no 20 diz assim: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Vocês estão ouvindo? Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Não há dúvida que o problema da mágoa, infelizmente, está presente em algumas famílias e até nas igrejas. Vou ler outro texto bíblico, Colossenses. Hoje vocês vão ter que me aturar, hein? Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Você está ouvindo? A palavra de Deus está falando, não sou eu não. Neste texto Paulo está falando com a igreja de Colossos, porém vale para você também. Por isso as pessoas magoadas vivem em conflito. Quem já ficou magoado ou está magoado com alguém? Você vive em conflito? Eu vivi. Por não praticarem a palavra de Deus, essas coisas todas que eu estou lendo para vocês nas Sagradas Escrituras, no seu dia a dia, fora do ambiente da igreja, casa, trabalho, etc. Significa que você é daquele tipo que é um na igreja e um fora. Se você é, tem que rever os seus conceitos, que as pessoas têm que ver a luz de Cristo em você, não só na igreja, mas no seu trabalho, na sua faculdade, no seu cursinho, na sua vizinhança. Você tem que dar bom testemunho. Eu estou pregando para mim mesmo, viu, gente? Mas para vocês também. Vocês que me ouvem não estão ouvindo o que eu estou falando, vocês estão ouvindo o que o Espírito Santo quer trazer para vocês nessa manhã. Você crê nisso?
Então fica ligado, igual aquela igreja que eu não vou falar o nome, tá ligado? Beleza? Agora vamos para outro ponto. Por que então devemos perdoar, Alberto? Por que eu tenho que perdoar? Número 1, como novas criaturas em Cristo, liberamos o perdão mutuamente como Jesus perdoou os nossos pecados. Vamos viajar pela Bíblia. Mateus, capítulo 6. Vocês estão comigo? Amém. Estão mesmo? Ninguém está dormindo ainda não, né? Mateus, capítulo 6. Cara, tem tanto papel aqui que eu estou até me enrolando. Mateus 6, versículos 12, 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. O 12. Perdoa-nos as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores ou ofensores, que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Todo mundo conhece, porque é a oração que Jesus ensinou. E depois ele diz assim no 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E no 15 diz: entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você entendeu? Tem que desenhar. Se você não perdoar, Ele também não vai te perdoar. É uma condição que Ele deu na oração que ensinou para os seus apóstolos. Todo mundo conhece decor, mas talvez não tenha se ligado nos detalhes do que ela diz. Ela está dizendo que se você não perdoar o teu irmão, ele também não vai te perdoar. É sério isso, gente? Quem de vocês é do tipo que eu vou falar aqui, ou já foi desse tipo? Agora eu vou começar a beliscar mais forte. Dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Alguém já falou? Fala isso. Eu também muito. Vou falar uma coisa para você, mas por favor não me bata, principalmente Vitor, que é muito forte. Isso demonstra que você não teve a sua natureza transformada. Você não é uma nova criatura. Doeu? Se doeu, me perdoa, por favor. Porém, se você nasceu de novo, você não tem a opção de não perdoar ou não pedir perdão. Se você é uma nova criatura transformada, você não tem essa opção. Mas, se você já teve no passado, ok, tudo se fez novo. As coisas do passado já passaram. 2. Cuidado com as palavras para não ofender o seu irmão. Conte até 10. Eu às vezes tenho que contar até 100. Mas é melhor contar muito, até 1000 se for necessário, do que você de bate pronto soltar uma palavra. Porque às vezes é difícil, né? Você ouve certas coisas e fica querendo aquele negócio sair, você travando. É difícil, eu sei que é difícil. Mas se ocorrer, tenha humildade de pedir perdão. Vamos para Tiago. Oi, querida. Qual esse que eu falei agora há pouco? Da pessoa, Mateus 6, 12, é a oração de Pai Nosso, 12, 14 e 15, tá? Olha o que Tiago 3 diz, é forte, tá? Tá preparado? Vamos lá, 8, diz assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. Língua, isso aqui é pior do que tudo aqui, ó. É a língua. O 9, o 8 ainda diz assim: é um mal incontrolável, cheia de veneno mortal, a língua. O 9 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados a nós à imagem e semelhança de Deus. Então, com a mesma língua que você solta a palavra de bênção, você pode soltar a palavra de maldição. Já ouviu aquelas coisas tipo assim: esse menino aí não vai ser nada na vida? Já ouviu esse tipo de coisa? Já viveu esse tipo de coisa? Pessoas dizendo que você não é capaz de fazer nada.
São palavras de maldição. E palavras de maldição, elas podem afetar a sua vida espiritual. Você sabia disso? Aquela palavra que teu pai ou tua mãe te soltou quando era você pequenininho, até hoje, de repente, está contigo. E você não consegue perdoar nem teu pai nem tua mãe por aquelas palavras que ele proferiu lá na tua infância. Você já se deu conta disso? Quem tem filho pequeno, aqui Maria tem Miguel, a Luísa tem Davi, a Luz, desculpa, eu às vezes confundo, tá? Me perdoa. Luzia e a Rosemary já tem netinho. Ah lá, um deles está ali, ó. Gabriel, né? Não, Rafael. Eu sou horrível para nome, me perdoa, tá? Eu sou ótimo para fisionomia. Eu vejo a pessoa, mas até cair a ficha do nome é enrolado. Mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade que vocês têm de dar um exemplo para os seus filhos e netos é muito grande, porque se você fala ou faz coisas negativas que maldizem o seu próximo, eles vão pegar para a vida deles toda, porque você é exemplo para eles. Você está entendendo? 3. Qual é o tamanho do perdão que Jesus lhe deu na cruz do Calvário? O que você precisa perdoar é maior do que o exemplo de perdão de Cristo? Duvido. Nada do que você me disser vai ser perto do que Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Olha o que o capítulo proibido para os judeus, guarda isso para sempre. Você sabia que os judeus seguem à risca o Antigo Testamento? Você sabia? Mas quando chega em Isaías 53, ele pula. Ele diz que é um capítulo proibido. Você sabia disso? Os rabinos falam que o capítulo 53 aí é proibido. Vamos ver por que é proibido? Vamos ver só 2 versículos, 4 e o 5. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou, a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Pergunta para o rabino: quem é esse cara aí? O que ele vai dizer? Não sei. Mas nós sabemos. O capítulo 53 de Isaías está falando de Jesus Cristo. Então Isaías profetizou isso aqui 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Leia, eu te aconselho, como dever de casa, o capítulo 53 de Isaías todo. E depois me diz por que o judeu chama de capítulo proibido. Porque não tem como você ler e não ver Jesus Cristo nesse capítulo. 4. Se você não perdoa, a sua vida vira um inferno. Alguém já viveu um inferno por falta de perdão? Diga eu. Você não dorme. Presta atenção. Você não tem paz. Você fica escravo. A sua vida fica empacada, física, emocional e espiritualmente falando. Mas se você perdoa, você está trocando o fardo pesado pelo jugo suave de Jesus. Vamos ver onde é que está isso na Bíblia? Vamos exercitar o famoso mata a cobra e mostra o pau. Porque as pessoas pedem isso de você. Não sei se no teu trabalho é assim. Comigo, sempre. Onde é que está escrito isso, hein? Porque não acreditam no que eu disse. Então, prova. Mateus 11, de 28 a 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. Canga é aquele negócio que bota no boi, já viu? Um negócio de madeira, pesadão assim. E aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é leve e a minha carga é suave.
Meu jugo, perdão, ao contrário, meu jugo é suave e minha carga é leve, porque a minha versão diz assim: meu jugo é bom e a minha carga é leve. Mas eu gosto mais do meu jugo é suave e a minha carga é leve. O que ele está falando para você? Como é o nome daquele negócio que eu nunca sei dizer? Maria, me ajuda. Um pau que bota, tinha muito isso no Chaves, um negócio de pano com as roupas dele aqui assim, que eles andam assim. Qual é o nome daquele troço? Sabe o que eu estou falando? Não? É uma trouxa que ele bota todas as coisas dele. Jesus está falando o seguinte: me dá esse saco pesado, que o meu fardo é leve. Me dá todos os seus problemas, que eu vou te dar o meu que é levíssimo de carregar. Amém? Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. 5. A parábola do servo que não perdoou. Presta atenção. O que essa palavra diz? Ela diz que tinha um rei. Todo mundo conhece essa palavra. E tinha um servo que devia a ele uma quantia enorme de dinheiro. Tá certo? Isso está em Mateus 18:35. Vou ler rapidinho para vocês. Só um versículo, tá? É pena que não está ali, porque senão eu ia andar um pouquinho mais rápido. Assim também o meu Pai Celestial vos dará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então o rei, ele não lendo essa palavra, porque isso foi bem antes de Mateus, mas o que ele fez? Ele perdoou a dívida de um camarada que devia a ele uma quantia enorme de dinheiro. Só que esse cara que ele perdoou também tinha um conservo, ou seja, um servo dele, que devia uma merreca. E ele não perdoou esse cara. E aí, esse cara foi preso porque não pagou essa merreca. Quando o rei ficou sabendo, falou: cara, eu te perdoei aquele montão e você não perdoou aquela merrequinha, então agora vai você e a tua família vão ficar presos até você pagar o que você lhe deve. É mais ou menos isso que fala a parábola. Mas eu quero que vocês tenham uma ideia do que isso representa, porque Jesus, quando coloca exageradamente coisas da Bíblia, é de propósito, para te ensinar que o grandão tem que ser perdoado. Olha só, você sabe qual a proporção que existe entre a dívida do servo e do conservo? 600.000 vezes. Porque eu não quero entrar no cálculo do denário, mas para você entender, a dívida do conservo em relação à dívida do servo era 600.000 vezes. Então o rei perdoou uma dívida gigantesca, mas ele não soube perdoar uma dívida minúscula. A Bíblia te ensina alguma coisa com essa história? Seguindo, quais as consequências de quem não perdoa segundo a Bíblia? Presta atenção. Marcos 11:25. Olha o que diz. Tudo na Bíblia, tá? Para depois dizer: o Alberto disse. Não, a Bíblia disse. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ele está dizendo assim, ó: quando você estiver orando, primeiro perdoa, porque senão a tua oração não vai passar desse teto. Está entendendo? Perdoa antes de pedir. Segundo, seu culto a Deus não tem valor. Isso é forte. Está dizendo que se você não perdoa, o teu culto a Deus não é ouvido. Porque Deus só vai te ouvir quando você perdoar. Estão ligados? Mateus 5:23 e 24. Deus não quer a sua religiosidade, Ele quer o seu coração. Religiosidade é o que mais a gente vê nas igrejas hoje. Bateu o ponto. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali mesmo, diante do altar. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Depois volta e apresenta a tua oferta. Significa que se você for ofertar sem perdão,
tua oferta não é aceita. Você está entendendo o que eu estou falando? É bem clara a Bíblia, tá? Terceiro, você fica doente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das doenças são oriundas de mágoas, feridas da alma, não tratadas, que afetam a saúde física do ser humano. Você ouviu o que eu falei? Não fui eu que falei não, a Organização Mundial de Saúde. Metade das doenças poderiam ser evitadas se você liberasse o perdão. Olha o que diz Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Algumas versões dizem assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês estão conseguindo ouvir? Ou as escamas dos ouvidos estão impedindo que você ouça o que o Espírito Santo quer dizer hoje a essa igreja? Estão conseguindo ouvir? Está lendo muito? Eu sei que está, mas o Espírito mandou e eu obedeço. E estou falando para mim também, tá? 4. Falta de perdão a si próprio causa suicídio. Você conhece alguém que não consegue se perdoar por alguma coisa que tenha feito no passado? Ou é você mesmo essa pessoa? Não precisa levantar a mão. Esse é um dos piores problemas que existem. A falta de perdão a si próprio pode levar ao suicídio, porque a pessoa não consegue se perdoar e ela vai, claro, impelida pelo inimigo e comete o suicídio, porque tirar a vida ninguém pode, só Deus. Quem deu a vida é quem tira a vida, tá? Conta-se uma história de uma jovem, presta atenção, que tentou tirar sua vida ingerindo soda cáustica. Quem sabe o que é soda cáustica? É bravo? Ela ingeriu soda cáustica e ficou muito mal. Após várias cirurgias, ela se recuperou. Porém, quando ela voltou para casa, ela cometeu suicídio. Olha só, então soda cáustica não deu conta do que eu queria, fez de um jeito que não teve como ela não morrer. O cirurgião, famoso cirurgião de São Paulo, isso aqui é um caso verídico, tá? De São Paulo, voltando, ele ficou sabendo do que tinha acontecido e resolveu ir no sepultamento dessa jovem. Quando chegou no sepultamento dessa jovem, tem uma hora que a gente se aproxima, né, do esquife lá. Ele falou baixinho a seguinte frase: me perdoe, pois eu curei as suas feridas do corpo, mas não consegui curar as suas feridas da alma. Você ouviu o que eu falei? Ele falou baixinho para aquela jovem que estava morta ali. Ele, como ótimo cirurgião, fez a parte dele, mas o que fazia com que ela se sentisse daquele jeito não era físico. O físico ele curou, mas e a alma? Entenderam? Para concluir, os princípios bíblicos de perdão por Jesus. Primeiro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Mateus 18, 21. Todo mundo acho que conhece bem essa parte. Esse aqui é uma das coisas que você tem que guardar no teu coração, porque é muito sério. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Que você tem que perdoar 490 vezes? Não, ele está dizendo que você tem que perdoar sempre. Não existe nada que você não possa perdoar, porque aquele que perdoou o teu pecado morreu na cruz por você e por mim.
Nada que você disser para ele, ele vai dizer: ah, é parecido com o que eu passei para te salvar, para perdoar o teu pecado? Não é. Então, não tem desculpa. Presta bem atenção. Você tem alguém para perdoar hoje? Presta atenção no que eu vou falar. Tem alguém que te fez mal e que você não consegue perdoar? Pensa agora. Seja da sua família, seja da igreja, seja da sua vizinhança, seja do seu trabalho, seja da sua faculdade. Se tem alguém que você precisa liberar perdão ou pedir perdão, então eu vou pedir um favor para você. Pense agora, feche os seus olhos. Faz uma reflexão interna. Tem alguém assim? Eu vou ler para você Lucas, de olho fechado. Lucas 23, 34. Só a parte A. Presta atenção. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoai-te. Porque não sabe o que estão fazendo. Jesus, no momento mais difícil da sua caminhada, ele pede para Deus o Pai perdoar aqueles seus algozes, aqueles que os torturaram, que zombaram dele, que cuspiram na cara dele, que chicotearam ele. Ele ensina para a gente que não há impossível quando se trata de perdão. Não existe nada imperdoável. Você está entendendo? Nada, absolutamente nada. E eu quero concluir com uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Preste atenção. Pode abrir seus olhos. No dia 5 de janeiro desse ano, eu sofri um golpe. Eu sou meio lesado, tá, gente? Você já deve ter percebido isso. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu falo muito sim, pouco não. E uma pessoa muito bem instruída, falava muito bem e tal, se fez como gerente do Banco Itaú e conseguiu me dar um golpe legal. Pensa que você, não sei quantos aqui tem esse jeito, eu tenho esse jeito de guardar um dinheiro para uma emergência, aí você tem lá uma grana guardada para uma situação que você não estava esperando passar. Então todas as minhas economias, de um dia para o outro, de uma hora para outra, foram lesadas. Cara, o Super Alberto, o consagrado, o santificado, não sei o que, não existe isso, cara. Primeira reação, desespero. Cara, pensa num estalar de dedos. Não vou falar o valor, mas pensa numa grana alta. Sumiu da minha conta, sumiu. E aí, a segunda reação foi vergonha de mim mesmo, porque eu não acreditei que eu caí naquele golpe. Mas a terceira reação, o Espírito Santo colocou no meu coração, a pena que a gente não pode botar na tela, o tema desse ano da Nova Vida, que é maravilhoso: entrega, confia e descansa. É difícil isso, né? Numa situação dessa, entregar para Deus, confiar que Ele vai trazer uma resposta e descansar. Eu entreguei, confiei e descansei. Mas sabe qual foi a chave disso aí? A minha filha que é advogada, o meu sobrinho que é advogado, a minha gerente do banco que é especialista no assunto, falou para mim assim: Alberto, não vou te negar não, essa é uma causa perdida, porque você liberou a situação, então não foi alguém que te enrolou. Tudo bem, teve o golpe, mas não foi alguém que fez lá e eu fiquei sabendo, não, eu que fui o agente, então já era, perdeu a grana. Aí um belo dia eu acordei, o Espírito Santo falou no meu coração: perdoa esses caras. Falei: o quê?
perdoa esses caras. Eu falei, uau, como é que eu vou fazer isso? Aí eu me lembrei que um deles me passou um zap durante o golpe. Sabe aquela troca de mensagens? Eu usei esse zap porque eu vi que ele não tinha, se desfeito dele, e coloquei a seguinte frase: preste atenção, eu te perdoo e oro para que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, e assim tenha os seus pecados perdoados por Ele. A vida nessa terra é passageira, porém, aonde você quer passar a sua eternidade? Eu botei isso no zap e fiquei quieto. Passa. Isso do dia 5 até esse dia que eu coloquei o zap, se passaram 3 semanas daquilo que todos achavam que seria impossível. No dia seguinte, o dinheiro voltou para minha conta. Um milagre. Eu tenho certeza que foi por causa do perdão que eu liberei. A gerente falou assim: Alberto, eu nunca vi isso na minha vida. O cara que te lesou devolveu o dinheiro. Glória a Deus. Você está ouvindo isso? Pensa num dinheiro com 4 zeros e um númerozinho na frente desses 4 zeros. Pensa. Ele devolveu. Ela disse: eu nunca vi isso na minha vida. Então veja bem como é que Deus trabalha. No impossível para nós humanos, Ele tornou o impossível impossível. E ainda não só me abençoou, mas abençoou a minha gerente que foi promovida, porque conseguiu reverter o meu quadro. A minha gerente foi promovida no Itaú. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Ele restitui tudo aquilo que tiraram de você. Como é que você gosta de falar outro negócio? Que a gente tem um Deus que quem tira, como é que é? A Lu usa muito esse termo, tá lembrada não? Deus tem muito mais para me dar Isso. do que o inimigo para tirar. Aí, repete. Deus tem muito mais Para nos dar nos dar do que o inimigo possa do que o tirar. inimigo possa tirar.